alegria de estarmos aqui adorando a Deus. Quero, desde já, agradecer ao pastor Aparecido por este convite, por estarmos aqui com os irmãos numa festividade maravilhosa de jovens. E em nossa igreja, jovens lá é até 100 anos. E eu acho que aqui então todos somos jovens, né? Uns mais jovens e outros assim, não tão jovens, mas jovens ainda. Porque a Bíblia diz para nós que as nossas forças se renovam. Como águias subiremos, não nos cansaremos. E isso é maravilhoso. Quero desde já também agradecer ao pastor Fernando, pastor Dalmi, nosso amigo, presbítero Mauro Júnior, presbítero Edilmar, a dupla Deliane Daniel, todos os irmãos que nos acompanham aí, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Os irmãos, eu tenho certeza que guiados pelo Espírito Santo, escolheram um tema muito importante para nós nos dias que estamos vivendo, mas que muito nos aperta. Não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. E queremos meditar um pouquinho nesse tema que os irmãos escolheram. E é claro, vamos ler o versículo tema escolhido por esta igreja. Abra sua Bíblia, para quem ainda não está com a sua Bíblia aberta, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4 e o versículo de número 30. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Vamos ler apenas a parte A deste versículo. Eu gostaria que toda a igreja citasse este versículo juntamente conosco. Vamos lá? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. De novo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Éfeso, ele, neste capítulo, ele começa nos versículos lidos anteriormente, que daqui a pouco nós os citaremos. Ele começa a dar algumas coisas ali, algumas ordenanças, orientações, para que aquela igreja não entristecesse o Espírito Santo. Mas antes de nós entrarmos nesse tema do entristecer o Espírito Santo, precisamos primeiramente entender, saber quem é o Espírito Santo de Deus. A primeira menção na Bíblia Sagrada do Espírito Santo de Deus está escrito no livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 2. Verso 1 todos nós conhecemos. Criou Deus os céus e a terra, ou no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Muito antes, irmãos, de nós existirmos, muito antes de Deus criar o homem, o Espírito Santo já era desde o princípio. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Uma pessoa que tem sentimentos, assim como eu e você temos sentimentos. Aleluia. E quando nós temos alguém, por mais amigo que este alguém seja nosso, por mais querido que essa pessoa seja nossa, quando essa pessoa faz alguma coisa que não é boa, nós nos entristecemos, ficamos ali tristes, moribundos. Muitas vezes nós pensamos, mas logo esta
pessoa que era tanto meu amigo, que era meu irmão do peito, que era meu irmão, que eu considerava muito. Como seres humanos, nós somos tendenciosos a entristecer os nossos amigos, queridos irmãos. Aleluia. Como pessoa, além de ter sentimentos, o sentimento que eu e você temos, porque quando fomos para ser criados, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não está aqui se referindo, irmãos, à cor do cabelo, à cor dos olhos, à estatura, mas está se referindo à pessoa como sentimento, pessoa capaz de sentir, pessoa capaz de ouvir, de falar, pessoa capaz de entender. Foi assim que fomos criados, com todos os sentimentos que Deus também possui. Então o Espírito Santo, desde a sua referência, desde a sua menção na Bíblia Sagrada, até hoje ele tem operado, até hoje ele tem estado aqui conosco, hoje de modo diferente do que era no começo, e que nós estaremos mencionando também daqui a pouco, mas queremos também mencionar um pouquinho dos seus atributos, porque assim como o Pai, assim como o Filho, ele também é eterno, é onisciente, é onipresente e é onipotente. Portanto, irmãos e irmãs, jovens, adolescentes, o Senhor te conhece, o Espírito Santo te conhece, onde quer que você esteja, Ele está te olhando, Ele está te vendo. Quer seja aqui na igreja, quer seja na escola, quer seja na sua casa, quer seja no trabalho, este Espírito Santo de Deus está a todo momento nos olhando. E eu tenho certeza que também está nos filmando, gravando tudo o que nós fazemos, gravando tudo o que nós falamos, e muito mais do que isso, gravando tudo o que nós pensamos, porque nós servimos um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. O Espírito Santo, ele é mencionado na Bíblia Sagrada, agora já no Novo Testamento, como nosso Consolador. Quando Jesus estava aqui, caminhando por essa terra, ele veio, e a palavra do Senhor nos diz que ele veio curar, libertar os que estavam oprimidos. Ele veio dar vida àqueles que estavam mortos. E quando ele estava aqui, perto da sua partida, ele disse aos seus discípulos, e por que não dizer, ele disse a nós: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. Estará convosco para todo sempre. Na Bíblia Sagrada nós vimos a operação do Espírito Santo, lá no Velho Testamento, quando ele operava, como nós já lemos aqui, já citamos, em Gênesis, quando ele estava aqui sobre a face das águas. Estamos observando também, ou podemos observar, quando na criação, quando Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem. Por quê? Porque era Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a sua operação não ficou somente por aí. A palavra de Deus nos diz que ele operava de forma não constante, como a que nós estamos aqui hoje na vida dos seres humanos. Um exemplo que nós temos disso na Bíblia é de Sansão, que a palavra de Deus nos diz que Sansão, ele era possuído, ele era cheio do Espírito, e ele fazia coisas maravilhosas, coisas gloriosas, para libertar o seu povo, o povo de Israel,
dos filisteus, da mão dos seus opressores. Mas a operação do Espírito Santo era de vez em quando, trazendo para o nosso português. Quando ele foi destruir, ou ele veio para destruir Sodoma e Gomorra, e em várias outras ocasiões, o Espírito Santo vinha, fazia a sua operação, mas voltava para Deus. Mas quando Jesus foi para o céu, ele disse: olha, o Consolador agora estará convosco todos os dias, para todos sempre. E isso agora que nós precisamos entender um pouquinho a respeito disso. Porque quando nós entendemos o que é o Espírito Santo de Deus, entendemos os seus atributos como santo, aliás, o próprio nome diz Espírito Santo de Deus. Há para a gente agora uma reflexão, porque nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Daqui a pouco nós entraremos na mensagem. Então nós precisamos entender que Ele tem sentimentos, que Ele fala, que Ele ouve, que Ele entristece. E o que nos faz entristecer o Espírito Santo? O que leva o homem a entristecer o Espírito Santo de Deus? Conta-nos a palavra de Deus uma parábola, dizendo que nós, já trazendo uma tradução, dizendo que nós, quando não temos Deus em nossas vidas, temos um coração, temos uma casa suja, empoeirada, cheia de tantas coisas ruins. E aqui agora eu quero aproveitar os versículos anteriores ao tema, mas que foi lido no início deste culto. Versículo de número 25: pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha ou não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, aquele que roubava, não faça mais isso. Então, quando nós observamos o que Paulo estava ensinando àquela igreja de Éfeso, ele estava dizendo para nós: abandone o mundo e as coisas que há no mundo. Porque quando nós começamos a praticar as coisas deste mundo, nós estamos entristecendo o Espírito de Deus. No capítulo 5, verso 18, desta mesma carta, Paulo diz aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, não coma as coisas deste mundo, não participe das coisas desta vida, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E o que nós estamos aqui hoje neste culto, adorando a Deus, irmãos, é para ser cheio do Espírito Santo, para não entristecermos deste Espírito. Precisamos viver uma vida diferente, em novidade de vida. A Bíblia Sagrada, Paulo escreve aos Coríntios dizendo: olha, agora quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, passaram, agora tudo se fez novo. Nós agora precisamos andar em novidade de vida, precisamos andar diferente, precisamos viver diferente, precisamos falar diferente, porque agora nós somos cidadãos do céu. E não podemos entristecer o Espírito, porque quando nós expulsamos, extinguimos o Espírito de nossas vidas, a nossa casa que outrora era suja, e o Espírito Santo veio e limpou, nós começamos a expulsá-lo de nossa vida. Sabe o que acontece? A Bíblia nos diz que o Espírito que antes habitava nessa casa, que fazia o homem mentir, que fazia o homem roubar, que fazia o homem adulterar, que fazia o homem prostituir,
limpa, volta lá e traz outros 7 espíritos piores do que ele para habitar este lugar. Portanto, irmãos e irmãs, não extingueis o Espírito Santo de Deus das vossas vidas. Não entristeça o Espírito Santo, porque se ele for embora, você vai ficar vazio, triste, moribundo, você vai perder o céu, você não vai ter direito de entrar na mansão celestial. Não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Ontem, irmãos, quando eu recebi o convite da festividade, que eu vi o tema, eu confesso aos irmãos que eu fiquei assim, abalado. Porque é um tema que nos faz refletir na nossa vida de cristão. E se eu chegasse aqui para pregar uma palavra de prosperidade, uma palavra de bênção na vida de vocês, se eu chegasse aqui para trazer uma palavra dizendo, olha, como nos diz Isaías capítulo 1, verso 19, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, e começasse a ministrar as bênçãos de Deus na vida de vocês, eu tenho certeza que muitos aqui sairiam daqui pulando de alegria, porque o Deus poderoso, Ele pode dar o de melhor na vida de cada um. Mas irmãos, nós não estamos vivendo esses dias, nós estamos vivendo dias difíceis. Paulo escreve a Timóteo dizendo, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, dias trabalhosos, em que os homens se tornarão amantes de si mesmos, já que estão ansiosos, arrogantes, mais amigos dos prazeres, mais amigos deste mundo do que amigos de Deus. Estamos vivendo este tempo, mas aqui tem uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que tem coragem de dizer não ao pecado, que tem coragem de dizer não ao mundo e dizer, ora vem Senhor Jesus. Não entristeçamos o Espírito Santo, porque quando nós entristecemos o Espírito Santo, irmãos, e a palavra de Deus nos diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 2, mas as nossas iniquidades, ou os nossos pecados, nos afasta de Deus, encobre o seu rosto para que Ele não nos ouça. Nós, irmãos, só conseguimos entristecer o Espírito quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós mentimos, quando nós adulteramos, quando nós praticamos todas as coisas erradas. E muitas vezes, quando mencionamos a palavra adulteramos, a maioria das pessoas, eles vão exatamente para o ponto de adúltero numa parte sexual. Mas eu quero dizer, irmãos e irmãs, que adulterar para Deus não é somente ato ilícito sexual, não. Mas nós adulteramos quando começamos a amar o mundo, quando nós começamos a amar os prazeres desta vida, quando nós começamos a nos distanciar de Deus e a viver para as coisas desta vida, quando nós pensamos apenas em ter. Eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa, eu quero ter a melhor roupa, eu quero ter o melhor calçado, eu quero ter o melhor isso, o melhor aquilo outro. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a sua vida, com a sua alma, com a sua salvação, porque foi para isso que Ele morreu na cruz do Calvário, para salvar a mim e salvar a você. Quando estamos falando de adultério, quando estamos falando dessas coisas, de apego às coisas mundanas, às coisas passageiras desta vida, João escreve na sua primeira carta, capítulo de número 2, versículo de número 15: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Precisamos ter cuidado com